Boa tarde e quase boa noite a todos aí. Agradeço pela presença, que é a última palestra, então todos aqui. Agradeço pela presença também do nosso presidente, doutor André Damasceno, que está aqui presente. E a ideia é o seguinte, nós somos da área de TI. Eu, Gustavo, respondo pela CETIM e o Wander responde pela área de sistemas. Na 10ª região hoje nós temos 15 varas que trabalham exclusivamente com o PJE na fase de execução, ou seja, o módulo CLE. Qual que é o grande problema? Pegar o dado do nosso legado e jogar para o PJE. Porque isso demanda tempo, demanda conferência, demanda uma série de controles que tem que ser feito. O que esse módulo se propõe? Fazer isso de uma forma automática, que esse cadastro seja da forma automática. Então, para poder mostrar isso tecnicamente, eu vou passar para o Wander, para poder mostrar como é que isso está sendo feito na 10ª região. Tudo que foi feito é em cima do legado da 10ª região, com uma realidade da 10ª região. Então, atende hoje a 10ª região, tá certo? Então, eu estou passando... Possivelmente. Eu tô passando para o Wander aqui. Boa tarde, gente. Então, vamos falar um pouquinho de CLE, um assunto que muitas vezes lá na 10ª já deu muito pano para manga pelo trabalho que dá, né? Pela burocracia que era lançar as informações do legado, processos físicos, portá-los para o meio eletrônico, né? Então, o que a gente fez, né? A gente pensou, as varas, né, solicitaram que a gente desse uma ajuda para desmistificar isso, porque não estava vingando ainda 10ª. As pessoas não estavam querendo atualizar, não queriam autuar os processos ali, justamente por conta da demora e do dia a dia da própria vara. Muito trabalho e essa burocracia toda para lançar os processos estava atrapalhando o desenvolvimento da CLE na 10ª região, né? Então, a gente pensou, né, junto com alguns diretores de varas, em que ponto a gente podia auxiliá-los nesse trabalho, né? Então, como toda solução tecnológica parte de um sonho, um erro, um problema, uma demanda qualquer, né? A gente está partindo dessa evidência aqui, ó, que foi levantada lá pelas varas do trabalho, que uma média de tempo gasto por processo para tirá-lo do físico, colocá-lo lá na CLE, estava me levando numa vara 40 minutos, processo, dividido naquilo ali, ó, 15 minutos para digitalização, conferência de legado 1 minuto, 20 minutos para atuação na própria CLE, depois 4 minutos para conferência, né? Então, onde que a gente procurou atuar aqui? Naquela partezinha ali da própria CLE, né? A gente não se envolveu em digitalização, conferência e o posterior, conferência no PJE, né? Então, vamos tentar trabalhar naquela evidência ali, ó, tentar diminuir aqueles 20 minutos ali deles, que possam ser usados como outra coisa, uma outra atividade dentro da própria vara, né? Então, a gente pensa, né, a gente pensou, né, a ideia foi trabalhar uma analogia como uma montadora de carro. O que é de intelecto, né, as pessoas fazem. O que é de apertar parafuso, deixa o robô fazer, né? O que a gente fez? A gente colocou um robô lá para substituir aquela parte que a pessoa tem de digitalizar, digitar os dados na CLE. Copiar do nosso sistema processual, que é o SAP, copia tudo que já está ali, data, nome de pessoas, advogado, tem que ficar copiando e colando, um por um, campo por campo, do nosso sistema que já está pronto há muito tempo, né? E levar para dentro da CLE, né? E depois, fazer upload das peças processuais, um trabalho danado também, uma por uma, bota nome, escolhe, assina e lança. Então, a gente pegou essa parte que é bem manual e burocrática, a gente substituiu por um robôzinho que a gente vai ver depois, tá? Então, o nosso foco ali qual foi? Reduzir o tempo, né, gasto lá que eu mostrei naquela primeira transparência, melhorar a consistência dos dados. Por quê? Eu estou fazendo Ctrl+C e Ctrl+V de um sistema que já está pronto, isso estava gerando erro também, né? Copiei errado, digitei errado, ou não copiei, digitei uma informação errada. Trabalho braçal demais, retrabalho, né? Então, vamos tentar automatizar essa parte. Se ele está certo no SAP, ele vai ficar certo no PJE. Se ele está errado no SAP, vai ficar errado lá também. Ele faz isso automático. Não tem um meio termo. Não tem como a informação estar de um jeito no sistema legado, ficar de outro jeito no PJE. Ok? E aí? Então, esse foi o trabalho nosso lá. Disso, como o Gustavo falou, é uma solução caseira,
né? Super simples. Nós temos ali, ó, 1, 2, 3. 65% de Java, onde a gente vai falar daqui a pouquinho. O 2 é o que já tínhamos pronto, que é o nosso SAP, né? Que está ali, amarrado. 30% é do Forms. 3, outros serviços que a gente usa lá, o browser, o próprio PJE, a CLE, coisas que a gente não mexeu. O nosso diferencial está ali naquele 1. É onde está esse robô que a gente falou. A gente usa o Selenium, não sei se todos conhecem o Selenium. O Selenium é como se fosse um emulador. Ele serve também para testar aplicações. É como se você estivesse digitando, né? Você dispara, ele vai preenchendo todos os campos, busca os arquivos, faz tudo isso sozinho, como se uma pessoa estivesse fazendo ali. Por que que a gente adotou essa solução? O Comitê Gestor Nacional proíbe, né, ou recomenda, proíbe, que você fique trabalhando diretamente nos dados do PJE. A gente poderia fazer uma rotina de insert lá, grava e vai inserindo, mas extremamente perigosa para quem não detém a estrutura do sistema, né? Então, tribunais que fazem isso, de inserir diretamente nas bases do PJE, é conta e risco daquele tribunal. Eles não autorizam esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? É como se uma pessoa estivesse fazendo, né? Não estamos inserindo nada, né? É um robô que vai fazer aqui e depois a gente tem um vídeo para vocês verem em ação como que isso está funcionando, tá? Então, super simples. Um módulozinho, o nosso que já tinha pronto e um browser lá. O que a gente buscou lá? Ó? Que vantagens a gente conseguiu com isso aqui, né? Acabamos com a reditação, né? O que está lá no SAP, esse robô pega e leva. Todas as informações que estão lá, necessárias para autuação na CLE, ele pega automático e leva, tá? Eu não preciso ficar naquela brincadeira, copia e cola, ou digita naquele campinho específico, né? Diminuiu-se bastante o manuseio de autos físicos também. As informações estão todas lá no nosso SAP, inclusive as peças necessárias, uma grande parte delas, né? Não preciso também mais ficar abrindo o processo, digitalizar e lançar. O nosso sistema lá já tem grande parte das peças armazenadas no nosso SAP. Os PDFs já estão prontos lá, né? Eu vou usá-los. Vocês estão prontos? Eu vou usá-los, ok? A gente conseguiu com isso aqui também. Fidelidade com os dados tem o processual legado. Como eu já falei, o que está certo lá no legado está certo na CLE, o que está errado lá está errado aqui, ok? São iguais. Redução do tempo para autuação com possibilidade de processamento em lote. Ou seja, aqueles 40 minutos lá que eu falei de um processo, eu posso pegar 100, enfileirar e mandar fazer os 100 e embora para casa, né? Quando eu voltar, os 100 estão lá já prontinho, esperando que seja concluído, que é o que é? Assinar e mandar gravar na CLE, que essa parte não tem como fazer automático por conta do certificado digital, necessita de uma senha. O finalzinho ainda é feito por pessoas. Ok? Super simples. Tranquilo até aí? Solução acho que é tranquilo. Então aqui, ó, Gustavo, bota lá. Ele vai disparar o vídeo, não tem som, eu vou narrando aqui para a gente entender. O que ele está fazendo? Ele está me conectando no meu sistema processual, tá? Estou me identificando lá como funcionário de vara, né? Vou me conectar. Então ele diz... Hã? Não, não. Por enquanto é pessoa. Quando chegar na parte do robô, eu digo, aqui por enquanto sou eu. Estou lá, abri o SAP, estou dizendo lá, vou trabalhar como 21ª vara, estou dizendo lá e vou trabalhar na CLE, tá? Subiu, está muito alto. Bota menor lá. Ele botou muito grande. Deixa ele lá se dele. Depois ele volta, tá? Deixa ele só acertar o... Acho que assim fica melhor. Né? Então vamos de novo. Está dizendo lá que eu sou um funcionário da 20ª vara, eu estou dizendo, estou sentado lá e estou me identificando, né? Como funcionário da 21ª vara, e vou chamar lá, funções gerais, o cadastramento da CLE. Vou trabalhar com processos que estão aqui, eu sei quais são, estou aqui. Vou chamar um processo para consultar. Olha só, depois, para aí, consegue dar o pause? Consegue dar um pause? Consegue. Para aí. Olha só, aqui estão todos os dados que o PJE, a CLE, precisa para fazer a autuação. A gente concentrou tudo numa tela, para que o servidor que está fazendo, antes desse robô, o que ele fazia?
Marcava aqui, número do processo, colava lá. Pegava a classe e colava lá. Ia pegando, campo por campo, que ele precisa, e ia colando lá no PJE, né? Um por um, campo por campo. Fazia as partes, os advogados, os assuntos, tudinho, todos eles, tá? Beleza? Segue, Gustavo. Lá em cima, ó, ele vai pegar agora, escolher, ó, quais são os PDFs que esse processo precisa, nesse meu exercício, ó. Estão tudo dentro do SAP já. Ele vai marcar quais são, tá? Eles já estão prontos, eles estão todos ali, ó. Gerou, ó. Ele gerou petição lá, ó. Vai pegar de novo lá, ó. Vai pegar o ofício, a notificação, gera. Gerou 2 documentos, já tinham lá no arquivo, no meu diretório. Ok? Para aí, Gustavo, vou falar uma coisa. Consegue? Então, essa estrutura está ali, ó. Os PDFs que serão inseridos nesse processo, tá? Todos os processos que eu for trabalhar naquele momento, vou ter aqui os PDFs lá já todos preparados, no tamanho limitado de 1.5 que o PJE exige, já foram feitos, tá? Ele pode ou extrair o que o SAP já está pronto, ou ir lá digitalizar um que ele queira que não esteja. Coloca ali, tem uma lei de formação, né, que não vai entrar no mérito dela agora, tem o número do processo, tem o tipo de documento, e um sequencial, para que o sistema saiba a ordem cronológica de inserção disso dentro do processo, tá? Tudo programado lá. Tem lá uma pastinha chamada processados, que depois que o robô fez, esse PDF vai tirar daqui e vai jogar para lá, né? Para um próximo processamento não ficar misturado, ok? E o relatório final, depois que terminou, ele vai lhe mostrar o que aconteceu, tá? Manda. Ele está só mostrando, beleza, gerou. Esse processo está pronto então, ele vai disparar ali agora, CLE. Se ele só digitar o número do processo, depois você para, Gustavo, por favor. Ele está botando lá, número do processo e ano. Parou? Pessoa ainda. Eu estou fazendo isso. Aqui, o robô, o programa em si, é essa tela aqui, mais nada. O resto tudo a gente já tinha. Tá? O que é novo aqui? É isso aqui, ó, essa telinha. Aqui eu tenho a lista dos processos que serão lançados. Posso fazer de 2 maneiras. Ou do jeito que o exemplo foi montado aqui, digitando um por um. Vou lançando um por um. Tá? Tem uma lista, vou listando. Ou adicionar ali os preparados. Está vendo abaixo? Tá, adicionar lá. Botão abaixo está escrito adicionar preparados. Tá? Para eu não ter o trabalho de entrar processo por processo, eu posso fazer. Adiciona os preparados. Ele vai lá naquela pasta onde eu já coloquei os PDFs e vai localizar quais são os processos que eu tenho prontos. E vai, preencher a lista para mim. Fica aqui, ó, você colocou 20 processos lá, ele vai listar os 20 aqui. O exemplo aqui ele está mandando adicionar. Vai, Gustavo. Aí, agora para de novo, por favor. Não, para aí. Ó, ele colocou aqui embaixo, o que eu tenho? Número do processo e um resultado ali do lado. Do lado do número do processo, ele vai mudando status ali. Naquele caso ali está não iniciado, eu coloquei agora e não começou, né? Ele vai colocar se foi inserido, se está processado, se deu erro no processo. É uma validação naquela linha ali, tá? Onde ele está posicionado agora, tem os ambientes que o PJE te fornece. Ambiente de produção, ambiente de teste, ambiente de treinamento, né? A gente colocou isso também, que as pessoas que possam treinar antes de fazer no ambiente de produção, tá? Estamos colocando ali também ambiente de homologação, porque sai uma versão nova, a gente vai testar para ver se a versão nova está inserindo corretamente como as outras, tá? Vai aparecer ali também, tá? Ok? Ele está só escolhendo o ambiente lá, ó. Vai. Ele vai fazer na produção, não sei onde ele vai fazer aqui, deixa eu ver. Lá está escrito produção, aqui não está dando para ler lá onde ele colocou. Beleza, esse aqui que acende? Esse? Aqui, ó. Abrir PJE. Por enquanto sou eu fazendo, tá? O que vai acontecer agora? Ele abriu uma instância do PJE, vai pedir que eu me identifique. Meu certificado digital e minha senha. Vai deixar lá posicionado. Quem é você que está querendo fazer esse trabalho? Tá? Acessar. Meu token está lá, que no caso aqui não é meu, no exemplo é do Wilson, que é o programador disso aqui. Ele está lá se identificando. Até aí é a pessoa fazendo. Ok? Pronto, cheguei lá, ele vai validar agora, certifique que o perfil esteja selecionado corretamente. Ele botou essa mensagem. Ele vai lá em cima checar, ó, que perfil você está dentro do PJE. Você está na 21ª vara, né? Você é do diretor de vara, você é quem? Você é a pessoa autorizada a fazer o módulo da CLE. Ele está lá fazendo essa verificação. O programa fez isso. Tá? E voltou. Agora para. Realizar a carga no PJE. Parou, Gustavo?
partir desse momento que eu citei qual é o ambiente que eu quero, eu estou com a minha lista aqui montada, tá? Todos os processos estão ali, mandei abrir o PJE, me identifiquei, vai dizer, realizar a carga no PJE. Daqui para frente, é o robô que vai fazer. Eu posso levantar e ir embora, tá? A gente vai ver que ele vai fazer, vai abrir campo a campo, tá? Levantei do meu micro lá, mandei fazer. Vai, Gustavo, por favor. Realiza a carga. Está fazendo, pode deixar. Ou está parado? Aí, ó. Tá vendo? Ele está preenchendo lá, número do processo. Ele está fazendo sozinho lá, ó. Agora aqui não tem ninguém mexendo, tá? O que ele está fazendo agora? Lendo o meu SAP, com aquele número do processo que eu coloquei lá, indo buscar essas informações, todas elas, né? Uma por uma. Então, eu não estou indo no PJE inserindo nada. Eu estou trabalhando lá como se eu estivesse no teclado. Mas eu estou em casa. Isso aqui que ele está fazendo é um micro sozinho. Desliguei o monitor e fui embora. Posso até tirar o certificado digital da máquina e ir embora, que ele vai continuar fazendo. Tá? Vai fazer, ó. Campo a campo, aba por aba aqui, ó, do processo. Ó. Isso as pessoas faziam na mão, né? Tem que fazer. Campo a campo aqui, ó. No caso lá, agora ele está cadastrando as partes. Né? Que é um trabalho, esse aqui, para quem nunca viu, feita pelo operador na vara. Campo a campo aqui, ó. Não é feitiçaria. Hã? Como é que é? Não é feitiçaria. Não é feitiçaria não, isso aí é o robô lá que está fazendo isso. Né? Eu estou naquele momento lá que o robô está apertando os parafusos lá, eu já fui embora, deixa aí rodar. Ó. Estou fazendo outras coisas, né? Deixei fazer, eu estou lá no meu trabalho na vara fazendo outra coisa. O normal lá em Brasília é disparar isso aqui no final do dia, porque eles botam uma lista muito grande. Disparam e vai, tira o certificado para não ficar, né? Para não ficar lá, ele já está conectado. Não acontece nada no PJE com esse certificado que foi colocado. Ele só trabalha nessa instância aqui. Você não consegue interferir naqueles campos ali. Ficar com medo assim, pô, coloquei meu certificado, dei o login no sistema e fui embora. Ou fui fazer outra coisa, tirei e fui embora, ele não deixa você mexer em nada que não seja isso tudo aqui, tá? Não é que eu querer parar numa tela dessa e digitar que ele não vai deixar, tá? Ele está travado aí, vai fazer todos os campos. Ó. Onde é que ele está agora aqui? Deixa eu ver. Ele está no termo de abertura. Aqui, ó, gerou o termo de abertura, vai capturar agora aqueles PDFs que estão lá naquela pastinha que eu deixei preparado já. Ó. Já procurou o primeiro, já está lá, ó. Ó, juntou. Eram 3 que tinham lá. Ele vai fazer isso aqui 3 vezes. Vai, está mostrando lá. Ó. O que ele faz também? Ó? Ele vai gerar o tipo de documento, ele pega lá do arquivo também. Tem um nome, né? Tem um nomezinho. Se o nome está gravado de acordo com o conteúdo dessa tabela aqui, ó, ele já traz, ó, que os nomes estão aqui, ó, inicial, notificação, tem que estar de acordo com essa tabela de tipo. Ele já traz. Se o nome não está igual, ele vai colocar aquele lá, ó, documento diverso, que o PJE te faculta também. Eu tenho aqui, ó lá, inicial, documento diverso, notificação, porque não estava de acordo nesse nosso exemplo. Já pulou, ó. Informações da Justiça do Trabalho. Está localizando lá, ó, a atividade econômica aqui, ó, do processo que ele achou lá no SAP, está vasculhando aqui a tabela para ver qual é o correspondente. Esse trabalho, o operador faz, né? Normalmente lá, está procurando onde é que está. Registrou, registro inserido com sucesso. Pronto, o que ele vai fazer agora? Está pronto esse processo aqui. Ó, ele mostrou lá, ó, processado com sucesso. Processo finalizado, esse aqui. Se tivesse outro aqui, ele partiria para o próximo processo e segue, vai seguindo, até chegar no final da lista. Parou, Gustavo, por favor. Aqui, ó. Lá em cima tinha um relatório final. O que ele mostra aqui? Ó? Tudo o que aconteceu com esse processo. Ó. O status processado com sucesso. Ele está aqui, início do processo. Foi 15 horas e 51, 15 e 54. Ele levou 3 minutos para fazer esse processo. Né?
Aí colocou lá, realizada a carga dos dados iniciais, realizada a carga de assuntos, realizada a carga de partes, cadastrado polo ativo, cadastrado polo passivo, não possui advogado, que nesse caso aqui, ó, no nosso SAP lá, o polo passivo estava sem advogado, ele colocou aqui, ó, não foi colocado o advogado do polo passivo. Realizada a carga das prioridades, realizada a carga do termo de abertura, anexado 3 documentos de 3 e ó, realizada a carga das informações do trabalho. É o relatório, ele vai botar isso um relatório desse para cada processo, né? No caso aqui, você pode pensar, pô, mas estava sem um advogado. Mas não é uma condição do PJE para impedir o cadastramento lá no PJE. A primeira aba, que são os dados do processo, tem campos obrigatórios ali. Ele só habilita da segunda em diante se a primeira estiver completa, né? O advogado, quando ele chegar no advogado lá, mesmo fazendo manualmente, o processo já está cadastrado lá, já está habilitado dentro da CLE. Ele só não será autuado, mas ele estará lá. Então ele só evita, não deixa cadastrar se a primeira aba da CLE tem uns campos obrigatórios não estiverem preenchidos. Por exemplo, data do trânsito julgado. Se esse campo não for preenchido, ele não habilita as outras abas, né? Então, ele não chegaria nem nessa parte aqui, porque é um campo obrigatório. Lá no nosso programinha que está lá embaixo, do lado do número do processo, ele daria. Esse processo está sem a data do trânsito julgado. Desculpa. Por exemplo, esse processo tem um PDF que está acima de 1.5, ele não ia deixar passar também, ele já critica lá naquele programa, né? Então, já tá, se chegar aqui, está pronto. Vai, Gustavo, por favor. Mostrou lá, ó, processo, está dando só uma geralzinha ali, ó, o que foi feito. Mostrou lá que não possui advogado. Vai mostrar ali o tempinho que ele levou, ó, 3 minutos para fazer um processo. Um processo com 3 peças, né? 3 minutos. Cada 1 minuto com 1 minuto para cada peça, né? Ó, processo processado, acabou. Olha lá, ele tirou, moveu tudo para a aba processado. Então, essa é a sequência, ok? Estaria terminado aqui, ó. Ele vai fechar. Tá lá, ó, CLE, processo em elaboração, ele tá lá, ó, prontinho. O que acontece agora? Para aí, Gustavo, por favor. Volta agora eu volto. Terminou, o que eu tenho que fazer agora? Abrir aqui, colocar meu token, né? Claro que já coloquei meu token, cheguei ali, tenho que assinar digitalmente aqueles documentos que eu coloquei, o termo de abertura, né? Feito isso, não sei se ele está fazendo aqui. Manda lá, Gustavo. Não sei se ele foi até lá. Ah, vai fazer, ó. Agora sou eu fazendo, ó. Ele só vai mostrar ali que está tudo certinho, ó, está tudo carregado. Ó, termo de abertura. Está aqui, ó. Ele vai ter o quê? Assinar digitalmente, né? Os documentos estão ali, que ele inseriu. O trabalho, assinar digitalmente, ir lá na aba processo e mandar autuar. Tá? Lógico que aqui é 1 por 1, eu não tenho mais como fazer aqui. Se eu mandei 100, a minha listinha tem 100 lá. Vou ter que fazer 1 a 1, né? Aí já é uma restrição do PJE. Pronto, terminou. Ok? É esse o trabalho. Espero que tenha dado para todos entenderem, né? Estamos à disposição, ó. Está ali o nosso telefone, lá da Coordenadoria de Sistemas, está aí o e-mail, né? Ok? Obrigado. Segundo o pessoal das varas, né, eles conseguiram reduzir aqui no tempo, naqueles lá que era 20 minutos que eu tinha colocado, não me lembro bem, eles conseguiram 60% de tempo lá, né? Não é mais 20 minutos, aquele autuação manual lá no tempo médio de processo foi reduzido a 60, né? Então agora, no começo, quando estava manual, tinha poucos processos autuados no SAP, na CLE, desculpe. Agora já tem bastante, o universo já cresceu bastante, porque eles estão pegando, preparando, dispara e deixa, depois vem e assina. Então o volume cresceu muito, né? Já tem bastante gente já usando, ok? Perguntas, mais perguntas? Wander, a ideia é legal, né? E simples, né? Porque é o Selenium, né? E aí isso que é legal porque é criativo. É livre, né? Na realidade, a minha dúvida não é nem sobre essa solução, não. A minha dúvida é sobre o uso intensivo da CLE. Certo. Quantos processos vocês já fizeram? Você tem ideia? Xavier, eu não tenho. Ordem de grandeza, eu não assim? tenho essa ordem. Não sei, sabe, Gustavo? Eu sinceramente não sei. Não sei. Mas eu dou essa informação aqui, amanhã eu levanto lá, de hoje para amanhã, quando nós temos ainda aqui, Porque eu acho que nenhum tribunal ainda usou isso
intensamente. Exatamente. Entendeu? E Talvez aí, por conta dessas limitações aí. É porque é Os difícil nossos lá fazer, não né? queriam usar. Não queriam mesmo. Né? Está dando trabalho demais. Então, o que aconteceu aqui? Ele resolve, quer dizer, resolve não, ele ajuda, né? No problema que todo mundo tem, que é falta de servidor. Né? Não estou botando servidor nenhum. Mas se eu tenho lá, Brasília, por exemplo, 2 pessoas dedicadas a fazer isso aqui o dia inteiro, sentado, Ctrl+C, Ctrl+V, essas 2 pessoas não estão fazendo mais isso aqui. Elas estão indo até a parte delas. O restante do tempo, vamos supor aqui nesse exemplo, aqueles 20 minutos, elas estão fazendo outra coisa, deixa a máquina fazer, vai ajudar em outra coisa dentro da vara. Então, a gente ganhou. Supondo até que leve os mesmos 20 minutos que levava manualmente, mas não estou gastando, não são os meus 20 minutos, estou gastando os 20 minutos da máquina. A máquina está fazendo sozinha lá. Nesse período eu estou em outra coisa. Estou fazendo outra coisa, estou ajudando. Então, que leve 1 hora, 5 horas, são 5 horas da máquina, não são as minhas 5 horas mais, ok? Você consegue fazer todo o trabalho nessa máquina ou ela tem... Consigo. Você pode minimizar e fazer. Consegue. Consegue sim. Wander, tem uma dúvida só em relação a essa automatização. Né? Se na experiência de vocês, na implantação, em produção, já está em produção, né? Já. É observado diariamente algum índice de falhas do sistema, alguma coisa que o pessoal precisa, olhando o relatório, voltar e revisar? O diretor, eu tenho um exemplo que é o diretor da 6ª vara, ele faz questão de validar tudo antes de começar a fazer. Então ele diz que ele nem vai naquele relatório, segundo ele. Né? Ele confia tanto no trabalho das pessoas que estão fazendo lá com ele, o Marco Aurélio, que ele falou, eu nem olho esse relatório, que eu só disparo o processo lá quando as pessoas que trabalham com ele dão a certeza para ele que estão 100% corretos. Que todos os PDFs estão lá, que todos os dados necessários estão lá, os advogados estão lá, os endereços, as partes, todos os campos estão ali. Então, ele só dispara os processos da 6ª vara quando ele tem certeza de que está ok, que o diretor vai ter o trabalho de chegar lá depois e assinar. Só. É uma experiência dele, né? Da 6ª vara nossa lá, que é um que usa bastante. Certo. Em relação à implementação do Selenium, eu sei que o Selenium a gente vai programando qual a sequência que ele vai executando, e alguns campos do PJE, quando a gente entra, ele faz a consulta no banco de dados para trazer o resultado. E dependendo da situação, essa consulta pode demorar um pouco mais e eventualmente o Selenium se perder no controle. Vocês implementaram algum tipo de controle para que isso não aconteça? Não. A gente não teve ainda nenhuma situação desse tipo. que tenha reportado esses erros lá. Tem funcionado legal pra gente. Beleza. Tá desde janeiro que está Está funcionando desde janeiro agora, de 2015. Desde janeiro que está em funcionamento. E entraram primeiro com 8 varas e agora no dia 23 de março entraram mais 7 e agora no segundo semestre vão entrar mais 7. Tem alguém... Só no modo modo class, só na fase de execução. Tem alguém do Maranhão aqui? São Luís lá, 16ª? Né? Porque agora lá está a juíza... Pegar o nome. Márcia Bacelar, está lá em Brasília agora. Ela acabou de visitar lá a 21ª vara. Os meninos até mandaram uma mensagem para a gente. Ela foi fazer uma visita a Brasília, foi conhecer esse trabalho na 21ª vara nossa. E já vai encaminhar aí para o doutor André um pedido de que a gente possa ceder isso para eles. Porque para eles ainda tem uma vantagem. Se não me falha a memória, eles usam o mesmo SAP que a gente usa. Né? Então, para eles já tem essa vantagem. Né? Já estaria quase que 100% integrado para eles lá. Tá? Eu adiantaria aqui, né, que vocês fizeram a apresentação, a solução eu diria, brilhante, porque é simples e funciona, né? Sim. A colocação que eu ia fazer era isso. Tem alguma previsão de empacotar isso para que outros tribunais possam gerar os dados em alguma forma e o programinha ser isolado do SAP de vocês? Possível Gustavo. Mas, quer falar? A gente não teve uma demanda ainda. Mas... A ideia da forma que a gente falou no início, primeiro... Do jeito que a gente falou no início, a gente fez o módulo para poder atender a 10ª região. Mas, assim, chegando novas demandas, porque o legado é de cada um. A gente não sabe qual que é o legado de cada um. Então, é muito peculiar de cada um. A ideia é que a gente fizesse um padrão
que o seu, por exemplo, legado exporte para esse padrão e que esse programa consiga ler em cima desse padrão e funcionar para qualquer legado. Só que, para isso, nós vamos ter que parar, e aí nós vamos ter que ter uma demanda para a gente poder parar, a autorização do nosso comitê interno lá, para a gente poder desenvolver isso. Porque, como a gente falou no início, foi feito para a 10ª região. Mas é possível, a gente até conversou sobre isso, não é muito complicado. Fazer um XML lá. Exatamente, só Qualquer que sistema precisaria de uma demanda. portar, né? E até para a gente internamente conseguir orientar isso lá e encaminhar. A ideia é essa. Ok? Ok. Mais alguma? Peraí, só um minuto. Você pode fazer a pergunta? Todo. Estão em tramitação. Então, só execução. Tem gente que está usando liquidação também, né? Porque ele possibilita liquidação e execução, né? Mas a maioria está usando execução, porque por conta do sistema de cálculo, né? Espera fazer tudo bonitinho, já está tudo terminado a liquidação. Quando vai para executar, aí começa a usar aqui. A maioria das varas está trabalhando assim. Tá? Encerramos? Obrigado, gente. Tem um segundo. Alguma pergunta? Parabéns. Muito obrigada.